Alguém vai se perguntar assim, gente, um país tão pequeno, com tantos problemas, com tanta dependência externa, ainda é a terceira maior economia do mundo, como que isso aconteceu? Lembrando que ele ainda foi alvo de 2 bombas nucleares no final da Segunda Guerra, né? 2 cidades foram atingidas e recolhem aí impactos até os dias de hoje. E qual o histórico que transformou o Japão nessa potência e como ele se tornou essa potência? Aí a gente dá uma voltada assim na história, né? Vai lá para trás. Quando o Ocidente estava vivendo a Idade Média, vocês já devem ter visto isso lá em História, o Oriente estava vivendo a sua própria Idade Média com suas características e suas culturas diferentes. A gente pouco estuda sobre isso, que tem menor influência no nosso dia a dia. Mas vamos lá. O que a gente chama de feudalismo na Europa, no Japão era o shogunato, era bem parecida essa relação. Quando a gente estuda feudalismo e história, a gente vai lá ver o sistema de vassalagem, de senhores, feudais e tudo mais. Lá no Japão, existia um líder militar. Esse líder militar era responsável aí pelo exército e tinha uma figura muito importante que era o Shogun, né? Tem lutador de MMA que usa esse nome, por exemplo. Ele era o líder militar. E os senhores feudais, as famílias feudais, né, os que tinham terras e tinham muitos vassalos e funcionários que trabalhavam ali naquela relação, os camponeses, eles eram chamados de daimios. Eu não sei a pronúncia japonesa, gente, estou usando aqui como se a gente tivesse lido em português. E para proteger essa galera, né, o exército armado, a gente tem os samurais, que são uma figura muito popular, até pra gente aqui do Ocidente, né, que tem contato ao ver nos mangás, nos animes e na dispersão dessa cultura japonesa que eu vou falar mais pra frente. Saindo desse período do shogunato, entrou uma era, né, a era Tokugawa já foi o shogunato Tokugawa, já foi um avanço nesse sentido, mas aí veio a era Meiji, com o Japão unificado, né, na figura de um imperador. E aí muita gente considera que a era Meiji é o início do Japão capitalista. O que aconteceu nessa era Meiji? Ele vai mudar muito o sistema político interno japonês, né, e produtivo também. Vai se aproximar muito das culturas ocidentais, por exemplo, o Reino Unido, que tinha um império além-mar muito extenso, além dos Estados Unidos também, né, conectando ali pelo Pacífico. Ele vai aumentar a produção agrícola japonesa, né, planejando isso de forma bem distribuída e tudo mais. Vai investir em indústrias de base e de bens de produção, né, com maquinário. Isso, é claro, guardando as devidas proporções diante daquela situação japonesa. Ele vai começar a interligar o país através de ferrovias, isso é importante. A indústria armamentista vai sobrepor a cultura dos samurais, ou seja, aquelas espadas samurais vão ser substituídas por armas ocidentalizadas, então a gente vai perder um pouco de vínculo cultural. Vai modernizar os portos, porque aí facilita a dinâmica econômica internacional de um país que são milhares de ilhas. Vai investir muito em educação, misturando a cultura ocidental com a japonesa ou transformando ela em algo mais próximo. Além disso, ele vai estabelecer, durante a era Meiji, vai ser estabelecido que o shintoísmo vai ser a religião oficial deste novo território, desse império japonês. E isso vai valorizar ainda mais a posição do imperador diante da sociedade, como o grande administrador disso tudo e com uma posição de divindade, mais ainda do que era naquele período lá do Shogun, o que ele era como líder militar. Então o imperador vai estar acima e vai ser venerado. Isso vai ser importante para o período expansionista japonês, que a gente vai ver agora. Na era Meiji ainda, a gente vai ver que as antigas famílias dos senhores feudais, né, as daimios, elas vão ser substituídas e transformadas em zaibatsus. Essas zaibatsus, né, como por exemplo a Mitsubishi hoje em dia, são empresas familiares e é bem próximo do que aconteceu na dinâmica da Coreia do Sul, que a gente não vai entrar aqui em especificidade, mas a gente viu lá nos tigres asiáticos. Nesse período, né, então, essas zaibatsus vão se desenvolver como grandes conglomerados e vão influenciar o mundo inteiro. A gente vê aí a Mitsubishi e depois outras empresas japonesas alcançando aí patamares internacionais, principalmente no século XX. Essas companhias, então, vão ser fortes, competitivas e vão ter influência na economia global.
E aí eu trouxe esse mapinha, né, de 1942, lembrando que em 1942, o que estava acontecendo historicamente? Isso mesmo, Segunda Guerra Mundial. Olha o tamanho do Império Japonês, né? Essa conexão na era Meiji com a cultura ocidental fez muita gente estudar, né, e ter contato com o imperialismo, com a expansão de vários impérios no Ocidente. Isso teve influência aí no Império Japonês, que dominou áreas além mar, principalmente porque ele não tinha recursos. Então ele precisava buscar em outros países. Então ele ocupou a Manchúria, que está marcado aí no mapa, que é uma área importante de reserva de carvão. Toda a Indochina, que fica ali o Vietnã, o Laos, Camboja, Tailândia, Malásia e tudo mais. Foi até, né, a região da Oceania, na Nova Guiné. Enfim, um império muito grande, dominando grande parte aí da bacia do Pacífico, que é onde a gente reúne esses países mais ao sul desse mapa. E aí tá, foi. Segunda Guerra Mundial, a gente sabe como é que acabou, 2 bombas nucleares, impactos bizarros, né, sociais, econômicos e tudo mais. O que aconteceu? O Japão vai se tornar a terceira economia do mundo. Como que isso acontece? Um país devastado, pós-guerra, para um país em 80 anos, alcançando ainda e se mantendo na terceira economia do mundo. Pois bem, ele perdeu a guerra, né? Ele estava aí entre o eixo da Alemanha, Itália e Japão. Ele perde, vai sofrer várias sanções, e depois dessas proibições, desses embargos econômicos, de ter que pagar aos países que sofreram de alguma forma com esse imperialismo japonês, eles tiveram que pagar uma indenização, eles vão estar desestruturados internamente. E aí vem lançando os Estados Unidos e seus aliados um plano salvador da pátria. Que plano é esse? Plano Colombo. O plano Colombo vai investir pesado no Japão. Só que aí o Japão não vai poder mais ter um exército como ele tinha. Ele vai ter que adaptar aí toda a sua força armada para ser só uma autodefesa e não algo que atue internacionalmente. Pensando nisso, então, a partir de 45, o Plano Colombo vai estabelecer o seguinte: eliminar o projeto expansionista japonês, dissolver essas zaibatsus muito importantes, né? Vai proibir esses monopólios, ou seja, você vai desestruturar uma economia interna que já existia e era bem forte, e vai associar as empresas japonesas a capitais internacionais, ou seja, vai sofrer intervenção no mercado internacional, em grande parte dominado por empresas dos Estados Unidos, né? O grande país capitalista vencedor da Segunda Guerra Mundial. Como ele teve que reformular todo o seu investimento, ele não vai ter que investir mais nas Forças Armadas, ele vai investir em outras coisas. E aí é a sacada genial do Japão, que vai estabelecer o seu chamado milagre japonês. Lembrando que o Brasil teve um milagre brasileiro, milagre econômico, só que foi uma balela, não valeu a pena. E eu vou falar por quê, explicando muito mais o porquê que deu certo no Japão, vocês vão entender por que não deu certo aqui. Pois bem, o que o Japão fez, né, para estabelecer aí sua reestruturação econômica, cultural e se transformar nessa potência? Já que as zaibatsu foram proibidas, né, pelas sanções lá e pelas ordens, digamos assim, do Plano Colombo, ele vai transformar elas em keiretsus. Mudou o nome, né, outra significância. Vai ser integrada ao mercado internacional, só que agora ela vai ser mais diversificada. Ele vai expandir para outras áreas, isso vai ser muito bom, né? Você vai reinventar suas antigas zaibatsu, suas daimyos que foram evoluindo ao longo do tempo, até chegar ao ponto de ser essas keiretsus que a gente tem hoje. Além disso, ele vai investir maciçamente em educação e tecnologia. Percebam, essa é uma diferença importante. Além disso, ele vai diversificar sua indústria, como eu falei. Além disso, vai estimular uma poupança interna dos japoneses. Isso a gente já está falando, gente, de período Guerra Fria. E era muito importante países como o Japão se desenvolverem para que o comunismo não chegasse nessa área, né? E aí você pode pensar no socialismo soviético e no comunismo chinês, que estavam muito próximos. E aí o Japão vai ter esse investimento do Ocidente, que vai estabelecer um capitalismo mais forte ainda do que era já o projeto da era Meiji. Então, com isso, ele vai tentar desvalorizar sua moeda para atrair investimentos internacionais, vai reestruturar sua infraestrutura. Lembra das ferrovias lá de antes? Eles vão melhorá-las, vão desenvolver esse projeto,
Além disso, vai favorecer e fortalecer as tradições culturais japonesas que até a gente conhece hoje em dia. A gente só tem acesso por causa dessa intenção governamental de expandir a cultura japonesa para o mundo inteiro. E também era importante para os seus aliados ocidentais que isso se diversificasse, que isso se expandisse, para que ele fosse uma referência, né? Que mesmo diferente, o oriental, que está muito distante, né, da cultura ocidental em vários quesitos, que ele pode sim utilizar o capitalismo e o capitalismo ser bem sucedido. Então era tudo interessante, estava tudo casando, e eles estabeleceram esse modelo de desenvolvimento que super deu certo. Com isso a gente tem o estabelecimento aí de uma grande potência que até os anos 90, né, aí começa uma leve crise, uma recessão econômica aí, originada por uma série de fatores populacionais que a gente vai falar, que depois vai se reinventando e hoje a gente ainda tem ele como potência, como referência de tecnologia, de cultura, né, de disciplina e tudo mais. Esses investimentos nessas empresas vão ficar restritos. Lembra que eu falei que é um país montanhoso, que ele é um país insular, e ele vai ter poucas planícies habitáveis, né? Então as populações vão se estabelecer no espaço que dá. E nesse espaço que dá, é basicamente nessas manchas que eu vou colocar o mapa aqui para vocês. Vejam que ela é uma mancha contínua, praticamente, desde a cidade de Tóquio, e aí tem as cidades de Yokohama, Osaka, Kyoto, Kobe, Okayama e Hiroshima, afinal, e lá na ilha mais ao sul, né, de Fukuoka, também, que são cidades importantes japonesas. Elas vão concentrar 60% dessa população japonesa, vão ter grandes parques industriais, e aí principalmente Nagoya, Tóquio e Osaka, todas elas ali importantes polos industriais. E os modais de transporte tecnológicos vão conectar as ilhas, e eu vou botar essa imagem para vocês aí das linhas de trem. Então, um país super instável, com um território acidentado, né, montanhoso, vai conseguir construir uma conexão ferroviária, coisa que o Brasil, por exemplo, não consegue até hoje. Não se expande essa malha, e sim a malha rodoviária, que não é ideal para o tamanho do país que a gente tem. E aí vocês estão vendo todas essas linhas muito bem estruturadas, você consegue cruzar o país em trens de alta velocidade, né, os trem-bala. Não é o Vasco da Gama, não é o trem-bala da Colina, mas tem Colina Bessa e tem trem-bala sim lá no Japão. E finalizando, a gente está vendo aí esse gráfico, né, da evolução do PIB japonês. Percebam que ele começa na década de 80, né, e o crescimento do PIB estava ali entre 2% e 8%, então apesar da variação, estava bom. E a partir da década aí, do final da década de 80 e a década de 90, a gente tem uma recessão muito grande. Em 2003 aí esse crescimento está negativo. Em 2011 também, e aí em 2011 a gente tem todo o desastre de Fukushima, além dos impactos, né, do grande estouro da bolha imobiliária americana, que vai impactar a economia até hoje. A gente ainda está num período de recessão, e aí vem uma pandemia para ajudar com tudo isso. Pois bem, gente, o Japão, então, ele tem características marcantes, é um país com muitos problemas internos, mas que conseguiu se desenvolver apesar deles, inclusive tentando sempre buscar um caminho menos poluente e que não contribua negativamente para essa economia. Uma questão demográfica que eu deixei para falar agora no final que influenciou essa crise foi também um desenvolvimento demográfico reduzido, né? A gente tem uma população economicamente ativa que não estava se renovando, isso impactou diretamente na economia japonesa, e que eles vão resolver, de certa forma, atraindo as famílias que migraram, né, durante o século XIX, começo do século XX, para outros países, vão atraí-los de volta para ocupar cargos nessa população, né, esse meio de pirâmide etária, para ajudar a desenvolver o Japão, né, essa economia se manter ativa e sobreviver a essas crises. Então há incentivos sim de migração, de retorno para o Japão, e a gente chama essas famílias migrantes, né, aqui no Brasil, de decassegues,
Eles vão atrair essas famílias de volta, nem sempre bem vistas pelos japoneses, enfim. Sabendo disso, então, temos aí panorama japonês, né? 2 módulos para vocês. Vou passar os exercícios agora ao final da aula e a gente se vê na próxima semana